Então vamos ver ali brevemente a história dos surdos desde a fundação do INES no Rio de Janeiro, a questão da escola especial. Em 2011, o movimento dos surdos em Brasília, o equívoco, né, naquele problema que tivemos na elaboração do Plano Nacional de Educação, a educação bilíngue para os surdos, a educação indígena, o Setembro Azul, o significado, os surdos cegos e agora então, que é um tema novo, então toda essa retrospectiva conhecendo a nossa história. A Vanessa vai trazer algumas explicações. Nos próximos slides teremos mais algumas coisas, vamos ver. Ai, não estou acostumada a estar aqui. Bom, nós começamos ali um movimento em 2011. O que aconteceu? Os surdos, com a questão, isso passou-se em 2011, a questão do MEC. No dia 14 de março, então surgiu a notícia o quê? Do fechamento do INES. Então houve uma comoção nacional, mas uma preocupação, por que do fechamento do INES? E começou-se aquele movimento. Até então os surdos não sabiam, começou, não, o INES vai fechar, e começou-se aquele movimento, aquela angústia, e um chamando o outro, e houve assim um movimento nacional. Então eu acho que um total de 4.000 pessoas se reuniram e foram até Brasília, ficaram ali, eu acho que o mês entre março, abril, maio, por ali, fazendo esse movimento em defesa, divulgando, né, em defesa do não fechamento do INES, para que tivesse esse encontro, então, em Brasília, essa passeata lá em Brasília, um movimento de luta, né? Porque o que acontecia anteriormente? Tínhamos as escolas especiais, as pessoas deficientes, os surdos, depois a inclusão, e o governo não havia, se isentava de toda essa preocupação, na questão de liberação de verbas, alguma coisa, o governo disse não, então é melhor que haja inclusão, para não ter também essa direcionamento de verbas. Mas a inclusão era também uma ilusão, começou a surgir vários problemas, dificuldades, e, por exemplo, as escolas para surdos, como o INES, essa escola em São Paulo, a escola Rio Branco em São Paulo, e outras escolas especiais, escolas próprias para surdos, e começaram assim a apresentar alguns problemas, algumas dificuldades. Tiveram um baixo índice de rendimento no Enem, as escolas não estavam apresentando uma qualidade no ensino. Então, eu falei assim, bom, vamos então partir por uma inclusão, vamos tentar uma nova estratégia. Mas, aí você viu o que é? Para a comunidade surda, então, você fecharia as escolas próprias para surdos, eles seriam incluídos. E a primeira escola que traz toda a história de força, de luta, que é o INES para a comunidade surda, seria fechada. E seria um grande prejuízo para os surdos, para a educação dos surdos. Então, todo esse processo se motivou um processo de luta do movimento surdos, né? O Antônio, esse é sinal que ele mora em Belo Horizonte, ele é formado em História, e o Antônio, vendo todas estas questões do movimento surdo, parabenizando, né? Então, na época, o presidente Fernando Henrique, ele assinou, então, a lei, aprovando, né, a lei de Libras, oficializando, né, a lei de Libras. E os surdos, bom, que bom, foi uma conquista. Mas o Antônio, né, de Berta falou assim, não, mas espera, os surdos estão agradecendo, sim, mas nós queremos o nosso espaço, nós temos projetos. Então, se vocês conhecem
a comunidade surda, vocês conhecem essas pessoas? Então, é a comunidade surda, esse grupo de surdo que fez esse projeto, que apresentou esse projeto, certo? Também junto com a Patrícia Rezende, no Rio de Janeiro, que a primeira surda assim, que se levantou, já trabalhando na FENES, militante mesmo da causa, lutando, indo contra essas propostas. Então, eles não conheciam essa política, esse movimento dos surdos. Então, que não conhecia, não tinha experiência. Então, precisavam conhecer também essa luta dos surdos. Então, sobre o PNE, o Plano Nacional de Educação. Os ouvintes ali do MEC, eles não conhecem, eles não têm conhecimento das necessidades dos surdos. Por exemplo, a Ana Regina Campelo, o Antônio, a Patrícia Rezende, a Flaviane, que a Vanessa citou, são líderes muito fortes da comunidade surda, que mostraram as necessidades dos surdos também, e foram chamando e fazendo esse movimento nacional em defesa dos direitos dos surdos. Então, estamos apresentando na meta 4, que ele estivesse ali, que fosse aprovada a meta 4 dos surdos. Por isso, os surdos participaram, então, do CONAI, em Brasília, apresentando as necessidades, apresentando essas propostas dos surdos para o CONAI e esperando uma resposta. E, então, em Brasília, eles omitiram, vetaram várias propostas daquelas apresentadas pela liderança surda. E a liderança surda ficou enfurecida, falando, não, essas são as necessidades para a comunidade surda. E então, né, você, puxa, eles têm força mesmo, porque antes não existia esse movimento de luta, de força, não tinham projetos apresentados, os surdos não tinham essa participação. Mas agora sim, eles se manifestaram, apresentaram suas propostas e lutaram por essas propostas. Então eles não queriam que não podiam mais ser manipulados. Então assim, deixa ali guardados, os surdos não se manifestavam, ficavam guardados em casas e nas suas casas e não se manifestavam. Hoje não, abriram-se as portas, eles estão participando, estão em todos os lugares. Ali nós temos uma foto da Patrícia, grande líder mesmo, lutando, já fez o seu mestrado, e ela é uma que iniciou todo esse processo de luta e enfrentou, quebrou realmente as barreiras e abriu as portas mesmo para que a gente pudesse ter essa participação e ter esse vencimento, essas conquistas no CONAI, no plano nacional. Eu quero contar para compartilhar com vocês minha experiência com a educação bilíngue para surdos, que é esse nosso próximo assunto. E eu comecei a trabalhar com as crianças e não tinha nenhum material com registro do trabalho com essas crianças e adolescentes. Então eu tinha no meu atendimento 5 crianças com deficiência auditiva, que eram surdos com perda moderada, e 2 surdos profundos, com surdez profunda, na mesma sala. Aí eu pedi, que foi a minha primeira iniciativa, de falar com a direção que o trabalho, o encaminhamento metodológico de trabalho com crianças com essas diferenças de perdas auditivas deveria ser feito separado, porque precisava de metodologias específicas. E a direção disse, olha, eu acho que você poderia trabalhar com as 7 crianças, e eu tentei convencer com os argumentos de que essas 2 crianças com perda severa precisavam de um trabalho bilíngue diferenciado dos outros 5 alunos que tinham perda moderada e leve, e que poderia trabalhar de outra maneira. Então, tive esse desafio, trabalhei com essas 7 crianças, primeiro com as 2 crianças com surdez profunda, que eu considerei mais tranquilo o trabalho, mesmo eles sendo bem pequenos ainda, uma criança com 4 anos, mas por causa da língua de sinais a conversa fluía muito bem. E com 4 anos a criança já tinha a língua de sinais praticamente estabelecida e me compreendiam muito bem, me viram como modelo de pessoa adulta, surda, modelo linguístico.
E as outras 5 crianças, um pouquinho mais de dificuldade, por ter perda leve e moderada, eles ficaram naquele limite entre aprender o português, ser oralizado e a língua de sinais. Então, usavam bastante o alfabeto manual. Então, o trabalho com bilinguismo foi um pouquinho diferente, os encaminhamentos foram diferentes. E eu trabalhei com imagens, também com a língua de sinais, e essas crianças que tinham ainda, tinham entre 7 e 8 anos, estavam ali tendo a sua identidade construída. 3 crianças com um pouquinho mais de dificuldade e 2 com bem mais facilidade nos encaminhamentos. E eu conversei e peguei uma criança desse grupo da perda moderada, leve, e coloquei junto com as 2 crianças surdas, com surdez profunda, e os 3 começaram a interagir de maneira diferente. Veja, e mostrei para a direção como, depois do trabalho, como eles puderam interagir e puderam melhorar. Então, eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, esse desafio de trabalho, e foi difícil no começo, foi um desafio, né? As crianças não tinham comunicação em casa, seus pais não sabiam língua de sinais, né? Então, na escola, eles tiveram essa oportunidade de se expressar, de achar a sua voz no sentido mais amplo da palavra, né? De expressão, de expressar seus pensamentos. E ali na escola, ele conseguiu aprender pela sua língua natural, a língua de sinais, a primeira língua, para depois aprender, por meio do letramento, a segunda língua. E foi muito tranquilo trabalhar, porque eu, como surda, eles tiveram um modelo linguístico de uma pessoa surda adulta. E o outro grupo, com perda leve e moderada, foi um pouquinho mais complicado de trabalhar, porque eles eram mais para o lado do português, né? E eu queria que eles aprendessem a primeira língua na Libras, como é o modelo do bilinguismo. Então, foi mais tranquilo depois, quando a gente conseguiu criar corpo, assim, o trabalho. Então, as crianças já estão alfabetizadas hoje, e nesse grupo, né, e na língua de sinais também cresceram muito, mas na sociedade, dentro de casa, é diferente o tratamento. E a gente sabe que o nível de conhecimento, de aprendizagem, na sociedade é mais complicado. Então, na escola é onde eles podem adquirir conhecimento por causa do intermédio da língua. Nós sabemos que ainda falta muita coisa para o bilinguismo se transformar um modelo ideal. E a educação bilíngue aqui em Curitiba, a referência é o Alcindo Fanaia, nós sabemos. É uma escola que tem tentado, de todas as maneiras, a ser bilíngue. E nós queremos que mais escolas sejam abertas com essa metodologia de trabalho, que o surdo aprenda a língua de sinais como L1 e português como segunda língua na modalidade escrita, ok? Vamos falar agora sobre educação indígena. Esse é o sinal. A precursora desse trabalho, na pesquisadora, é a professora Shirley Villalva. Professora Shirley, este é o sinal dela. Ela mora em Campo Grande. E a linha de pesquisa de trabalho dela são as pessoas surdas nas comunidades indígenas. Ela foi até o Acre e participou das comunidades e conversou, e por meio de pesquisa e observação verificou que a língua de sinais utilizada por esses índios surdos era diferente da Libras, então é uma outra língua de sinais. E a Shirley, então, né, por meio dessa pesquisa, começou a conversar, ter mais contato com esses surdos e começou a aprender a língua de sinais dele e também a nossa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Nosso sinal aqui é milho, né, assim, e para eles é desse jeito o sinal. Esse é o sinal de milho na língua de sinais indígena, milho, ok? E na Libras é este o sinal, uma pequena variação, mas é diferente, é outra língua de sinais. E a Shirley pesquisou isso, então, nessa comunidade indígena. A Shirley pesquisou muito essa comunidade, principalmente assim, as crianças e os adultos surdos dessa comunidade indígena no Brasil, uma pesquisa pioneira. E na tribo indígena não tinha escola, por exemplo, era uma outra maneira, outro costume de trabalho, né, de escolarização. Então ela pesquisou sobre isso e descobriu uma língua muito rica e completa ali na tribo com os surdos. E
essa tribo então aceitou fazer parte dessa pesquisa e a Shirley começou a conviver com eles, e ensinou e trabalhou, e fizeram várias trocas de sinais, de cultura, de aspectos. Foi muito, então foi bem enriquecedora essa experiência. Questão de vestimenta, de roupa, de costumes, da língua, da cultura, várias outras coisas. E foi um momento de crescimento tanto para a tribo indígena quanto para a Shirley enquanto pesquisadora. A Shirley continua esse trabalho até hoje, né? A pesquisa dela se encerrou, mas o trabalho continua. Eu quero mostrar para vocês. Esse é o livro da Shirley Villalva, é a autora do livro, Índios Surdos. Então, nós vamos falar agora então um pouquinho sobre o Setembro Azul. A Elisanete já começou a falar um pouquinho sobre isso, sobre essa luta, esse movimento que começou em 2011. E por que essa cor azul e o mês de setembro? Nós vamos explicar um pouquinho para vocês. A cor azul nos remete ao mar, a cor do céu, e nos transmite tranquilidade e paz. Então, nós escolhemos essa cor como a nossa cor de militância, de luta, de movimento, sim, mas pacífico. Então, nós queremos mostrar, por intermédio dessa marca, Setembro Azul, toda a nossa luta, a nossa busca pelas nossas reivindicações da comunidade surda. Nós queremos mostrar que a comunidade surda quer homenagear e agradecer os pioneiros, né, do INES, desde o tempo de Dom Pedro, da inauguração do INES e toda a história. Então, esse é um mês de reflexão e de agradecimento, né, para toda essa luta. Hoje você está aqui hoje por toda essa conquista e esse trabalho. Eu queria complementar ali no que a Vanessa tem falado, que os surdos eles precisam entender o significado do Setembro Azul. Nós temos consciência, recordar todo esse tempo de sofrimento, tá? Então hoje a gente vive com uma liberdade, temos essa troca, os ouvintes aprendem língua de sinais, os surdos aprendem o português escrito. Então esse é o Brasil hoje, né? O Brasil bilíngue, mas temos consciência do que foi passado, das dificuldades enfrentadas. Então não se alguma coisa tem errado hoje, temos que ver tudo o que foi vivido esses anos todos, a escolarização das crianças, como que era. Então hoje nós temos muito a agradecer, nós se superamos, estamos em igualdade com a comunidade ouvinte, né? Então não é um mês de sofrimento, mas é um mês de alegria, de orgulho e de reflexão. Hoje, eu vendo aqui a mesa, eu me senti, eu falei, puxa, antes era assim, éramos um grupo tão pequenos, né? E hoje eu vendo aqui, por exemplo, desculpa, eu não lembro os sinais, quem mais estava aqui? A professora Leomar, aqui a mesa que estava aqui foi chamada de manhã, o Luiz, né? O Diniz, e as pessoas que compôs a mesa. Esse é o sinal do Diniz, as pessoas que compuseram a mesa, e todos aqui unidos. Eu fiquei tão feliz com essa união, né? Estamos todos juntos, né? E isso é tão gostoso, isso é tão importante para o surdo. Acho que é isso que nós temos que ter, essa reflexão no mês de Setembro Azul. Eu quero falar um pouquinho sobre essa pessoa, o Carlos, que é a foto ali de baixo, e um depoimento que ele compartilhou comigo e eu quero trazer para vocês aqui hoje. E também da Rosani, que é da foto de cima, né? E não se assumia enquanto surda cega, e dizia, não, eu sou surda, mas com o tempo ela foi se assumindo e agora é uma militante e divulgadora das necessidades do surdo cego. Então, se você conhece alguém que tem essa mesma deficiência aqui, esses dois exemplos, né, que está em casa, que não quer participar da comunidade, chame, traga para conviver conosco.
porque é possível, sim, nós temos trabalho na área da surdo-cegueira. Então a Rosane tem divulgado muito esse trabalho, e ela é a representante nacional da FENEIS sobre surdo-cegueira. E o Carlos, esse é o sinal dele, é o representante aqui do Paraná sobre o surdo-cego, da FENEIS, diferente, né? Então ela é a representante nacional e o Carlos do Paraná. Essas duas pessoas, muito conhecidas na comunidade surda, têm trabalhado bastante com cursos e treinamentos e palestras, esclarecimentos sobre a área da surdo-cegueira na Librastátil, por exemplo. Às vezes a gente fica só na luta, o surdo, mas o surdo-cego pode também, por exemplo, sofrer um acidente, perder a visão, pode acontecer com qualquer... Então a gente pode, antes, aprender a Librastátil. Nós já sabemos Libras, então é uma maneira de participar dessa comunidade. Então já há 2 anos a Rosane tem fortemente divulgado esse trabalho, e eu quero que isso cresça cada vez mais, por isso eu trouxe esse tema hoje para a nossa palestra. E nós vamos fazer um curso de Librastátil ainda, né, mais para frente, no futuro, e você, quem estiver interessado aqui hoje, pode nos procurar, porque a gente vai fazer esse curso. E o Carlos e a Rosane então dão várias orientações sobre cores, o fundo, a sombra, sobre vídeos, como é a visualização do intérprete, ou se precisa ser a Librastática, essas questões assim. Aqui sobre a fita azul eu expliquei, né, que é um símbolo do Setembro Azul da luta dos surdos. Eu vou fazer um resumo aqui. Eu fiz uma pesquisa e aqui no Brasil nós não tínhamos registro, né? Livros sobre cultura e identidade surda. Vinham só de outros países europeus, dos Estados Unidos. E aqui no Brasil nós não tínhamos nada de registro. E então eu trago aqui dois líderes, dois professores surdos. Um professor surdo francês, que está ali, né, que deu aula no INES durante 32 anos e fundou muitas escolas na França para surdos. E o segundo também era francês, aprendeu língua de sinais na França, e também pelos métodos utilizados na Europa e nos Estados Unidos. Trouxe, não sei se não trouxe para o Brasil. Então vejamos aí o surdo no século XX. A gente sabe da proibição da língua de sinais. Vocês sabem que foram quase 100 anos de proibição do uso da língua de sinais. E os surdos, eles não passavam assim da escolaridade básica e faziam só trabalhos simples, não tinham aquela perspectiva de uma oportunidade, de uma universidade, de um curso superior, nada, né? Então, de ter uma carreira profissional. Ficavam ali em serviços bem básicos, não tinham oportunidade de se desenvolverem. Então, o foco era no oralismo, para que se igualassem aos ouvintes, mas os surdos eles não se adaptavam a isso e eram confundidos como deficientes mentais, então não tinham esse desenvolvimento para convívio na sociedade, então tinham essa dificuldade, né, que foram enfrentadas pelos surdos. Como se a gente visse hoje a questão assim, não, se você era implantado, eu não quero, não, esse é implantado, esse é surdo, você é oralizado. Como a gente tem visto às vezes, se o surdo é implantado, então tem um certo preconceito. Então queriam padronizar, né? O surdo, normalizar. O surdo seria como ouvinte, mas não era assim, porque a forma de ver o mundo era diferente. E a sociedade os via como incapaz, que não podia se desenvolver. Mas como? Claro, ele pode sim, tem capacidade de desenvolvimento.
Na primeira avaliação do método oral, então foram feitas pesquisas por 2 psicólogos, está ali no slide o nome dos psicólogos, e eles começaram a fazer essa pesquisa e viram assim, puxa, em 1970, e começaram a descobrir então, não, como que uma manifestação linguística começou então a perceberem nessa pesquisa, e foi então criada a metodologia da comunicação total. Falando, então, o oralismo não apresentou eficiência, então vamos partir para uma outra comunicação, a comunicação total. Então, depois de todo esse processo, viram que os surdos não tinham desenvolvimento com qualidade, então partiram para aqui, vamos fazer a questão, entrou a questão da discussão do bilinguismo, trazendo então a língua de sinais como primeira língua e o português escrito como segunda língua. Então é como para que os ouvintes o português falado é a sua primeira língua, e no caso aprendendo a Libras como L2. Aqui um pouquinho da história da educação dos surdos no Brasil. Como que começou? A gente já viu algumas coisas, né, no período, no Segundo Império, com a chegada do professor francês, que veio para o Brasil, com o objetivo porque o Dom Pedro II, ele tinha em sua família uma pessoa surda, então ele veio para trazer, ensinar esse método usado em outro país, porque aqui no Brasil ainda não tínhamos nada. Então ele, como imperador, ele trouxe esse professor. Aqui não havia ainda nenhuma escola de ensino para surdos. Por exemplo, o ensino era realizado dentro das igrejas, como as igrejas católicas, os jesuítas, os padres que faziam esse ensino. Então, Dom Pedro II era o filho dele. A filha, Princesa Isabel, que assinou a Carta de Libertação dos Escravos, ela tinha um filho surdo. Então, seria, no caso, o neto de Dom Pedro II, que, por causa, ele foi a motivação, então, de que fosse fundada a escola e trazer esse professor francês para cá. Não foi por causa de uma história de família do imperador que se viu interesse, então, de se fundar a escola. O neto, no caso, de Dom Pedro II, para que ele pudesse estar ali no contexto familiar.